noite. Estamos ao vivo no Instagram também. Ai, meu Deus, Todo abençoe. mundo, todo mundo agora acompanhando nós pelo Instagram. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui e disponibilizarem o tempo de vocês para fazer essa live e também ajudar muitas pessoas que estão aí na dúvida ou também muitas pessoas que já estão, às vezes, na Argentina e já até decidiram ir para a Argentina. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer você, Ícaro, e você, Gabriela, por disponibilizar o tempo aí e contribuir tanto para essas pessoas também como para a Time. Nós estamos muito felizes de poder receber vocês aqui. Claro, o prazer é todo nosso, imagina. Exatamente, eu fico muito feliz em poder ajudar o pessoal, assim, primeiramente por ter sido convidado, né, para poder fazer essa live, para poder dar o meu depoimento, para começar esse bate-papo, né, fico muito feliz em poder ter essa oportunidade e poder ajudar o pessoal cada vez mais. Vai ser muito gostoso. Vai ser excelente. Então, eu gostaria, antes de mais nada, pedir para vocês, pedir um pouco para vocês se apresentarem para o pessoal, onde vocês estão e por que vocês escolheram a carreira de medicina antes da gente começar aqui a live. Então, se você quiser começar, Ícaro, pode começar. Vamos lá? Tá bom, perfeito. Bem, eu sou Ícaro Yaxen, tá bom? Desde criança, sou da Bahia, desde criança sempre tive o sonho de ser médico, sempre gostei muito da área de saúde. Durante minha adolescência, a minha avó começou a ter alguns problemas de saúde, então comecei a fazer o curso técnico de enfermagem para poder ficar mais próximo da área, para poder começar os cuidados básicos com ela, isso tudo. Então, o meu amor pela saúde, pela medicina cresceu cada vez mais. Depois do curso técnico, eu comecei a fazer faculdade de enfermagem ainda no Brasil, porém eu parei no 4º semestre, que foi quando eu decidi que eu iria sim ou sim vim para a Argentina para cursar medicina. Porém, em 2014, eu consegui a aprovação pelo Enem para entrar em medicina na Federal da Bahia. Só que na época eu era menor de idade, estava cursando o 2º ano do ensino médio ainda, entrei na justiça, mas não consegui ingressar, infelizmente. Ou felizmente, né? Só a vida sabe do pai, sabe dos planos. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Argentina em 2016, um pouquinho antes de entrar na faculdade de enfermagem, e aí me apaixonei pela UBA, me apaixonei pelo país e a chance de estudar fora, que eu sempre quis sair do Brasil para estudar, para crescer, para ver outro mundo, outra cultura. Então, comecei a pesquisar e minha decisão mesmo foi no início de 2018, quando eu comecei a pesquisar empresas de assessoria. E assim, eu sou bem paranoico com essas coisas, pesquisei várias, olhei várias, e aí todo mundo falava super bem da Time. Aí eu peguei, olhei algumas coisinhas deles, conversei com os assessores por alguns meses e pronto, eu decidi fechar e foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, de contratar a Time e de vir para cá. Porque além de eu estar realizando o meu sonho, eu ainda ganhei uma família fora do Brasil. É verdade. É verdade. Você chega a lembrar de quem foi a pessoa que você falou na Time a primeira vez? Não. Você chega... Meu primeiro contato foi com a Rafa, que na época ela estava no setor de vendas. E aí a gente conversou um tempão, eu esquentei o juízo dela bastante, porque eu perguntava tudo o tempo todo. Eu tive que montar uma apresentação de slide para minha mãe, para convencer ela. Juro, minha mãe, eu montei a apresentação, botei minha mãe sentada, fiz, vamos conversar. Aí eu mostrei tudo, falei dos prêmios Nobel da UBA, aí falei com a Rafa conversou com minha mãe também. Aí depois que minha mãe decidiu, eu conversei com o Jean. Aí pronto, a gente fechou, aí continuei conversando com o Jean, com a Rafa, e foi aí que entrou a Vanessa, né, da gerência, para poder dar o procedimento todo, me mantinha informado do trâmite todo o processo, sempre se comunicava, me mantinha calmo, porque eu estava resolvendo as coisas meio que na correria, e tudo para poder arranjar documento para assinatura, isso e aquilo, aí pronto. Os primeiros contatos foram esses, a Rafa, o Jean e a Vanessa. Que legal, muito legal. Muito legal ouvir isso. E nós da Time agradecemos todo o carinho também. E a ideia é que exatamente que você sinta em casa, porque você está mudando de país, mas você tem uma nova família te esperando lá e vai ter todo o suporte da Time sempre com você. Então, nós sabemos o quão difícil é isso para quem está saindo do país e está trocando a sua casa por um novo país que nunca às vezes visitou. Então, nós recebemos muitos estudantes que é a primeira vez que estão fazendo uma viagem internacional. E... Exatamente. Então,
Então, a ideia é que nós possamos receber vocês de braços abertos e sempre agregando e sempre ajudando também. No final, nós somos uma família e não é só uma assessoria. A ideia é que vocês sejam recebidos da melhor forma possível na Argentina e que vocês se sintam em casa no final. Então, eu fico muito feliz de ouvir esse depoimento, Jean. Muito, muito obrigado. Gente, E agora... Muito obrigado. E agora, vamos lá, Gabriela, vamos conhecer um pouquinho mais de você, para se apresentar para o pessoal onde você se encontra hoje e como as mesmas perguntas que nós fizemos para o Jean, como você conheceu a Time e por que você escolheu medicina. Bom, vou começar, né? Meu nome é Gabriela Stephanie, eu tenho 19 anos, eu sou de Minas Gerais, moro em Contagem atualmente. E, bom, meu sonho na medicina ele é muito antigo, porque eu tenho uma tia minha, muito especial, inclusive, que é técnica de enfermagem no interior, numa cidade aqui no interior de Minas. E eu sempre tive esse contato com ela, e eu sempre via ela atuando. E eu admiro muito os profissionais da enfermagem, os técnicos, enfim, todos acho que são um conjunto, né? Nenhum merece mais ou menos que o outro, mas sou extremamente encantada com a área da medicina. Sempre tive esse contato por causa dela mesmo. Eu lembro uma vez que ela estava fazendo uma emergência numa ambulância e eu estava com ela no dia. Eu fiquei extremamente louca, apaixonada. Eu falei, meu Deus, eu quero para minha vida, que eu não sei o quê. Aí acabou. Aí eu fiquei, a partir disso, nunca saiu da minha cabeça. E eu falo que eu tenho sorte, mas nem tanto, porque eu não tenho nenhuma outra opção. A medicina é a minha única opção. E é sorte, por um lado, porque é um amor imensurável pela profissão, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, porque o ingresso na medicina aqui no Brasil é muito difícil. E daí eu tenho 19 anos, eu sou novinha, eu fiz meu ensino médio em escola pública, e eu lembro que, na época, no meu terceiro ano, a minha escola teve muita greve, e, enfim, não era o melhor ensino do mundo, mas daí, depois disso, eu consegui entrar num cursinho pré-vestibular em Belo Horizonte, é o melhor cursinho pré-vestibular de BH, consegui entrar com bolsa e tudo, graças a Deus, e daí, estudando, 15 horas por dia, tentando passar aqui, não sei o quê, até que eu até passei na Faculdade de Medicina de Barbacena, que é aqui no interior de Minas também. Fiquei, assim, extremamente feliz, tanto que no dia que chegou a carta para mim, eu chorava, e chorava tanto, tanto, tanto. Mas aí minha mãe virou para mim e falou assim, você tá chorando porque você passou ou porque a gente não consegue pagar? E é essa a realidade, né? Porque a faculdade particular aqui no Brasil é muito cara. Assim, eu acho que é uma crítica mesmo, porque a gente tem que implorar para você fazer medicina aqui. Ou estudar muito, e eu não tenho esse psicológico para continuar no cursinho. E daí, no dia que saiu minha nota do Enem, eu já fiquei desesperada, porque teve um erro na nota do MEC e minha nota foi muito prejudicada por isso. Daí eu já comecei a pesquisar tudo. Aí eu acho que essas coisas de algoritmo de Instagram deixa a gente louco, né? A Time apareceu para mim do nada no meu Instagram, do nada. E daí abriu esse mundo de portas para mim, de oportunidade, e desde então nunca saiu da minha cabeça, Daí tô agora correndo atrás de toda essa documentação. Eu tô no Brasil atualmente, inclusive é até engraçado eu falar isso, porque eu tô estudando para o CVC, tô fazendo as matérias online aqui de casa, mas no caso eu tô adiantando as matérias, porque por causa da quarentena eu não consegui ir, já era para eu ter ido em maio agora para começar o CVC agora no meio do ano, mas não consegui. E por isso eu tô aqui no Brasil ainda, tentando adiantar essas matérias e tô, assim, incrivelmente feliz. O pessoal aqui em casa fala que eu só falo disso. Que legal. Só falo disso, fico apaixonada, tô super ansiosa para conseguir estar aí já. Fico feliz, muito, muito bom ouvir isso também. Duas coisas que você falou, muito importante. Realmente, medicina é um curso que não é tão popular no Brasil por conta exatamente da dificuldade de ingresso e nas universidades particulares o ponto do custo. O custo realmente é muito alto, então isso acaba tornando um pouco elitizado a medicina particular no Brasil. Muito. Eu sei porque eu sou de São Paulo e eu conheço as universidades em São Paulo, e em São Paulo as universidades, uma universidade, por exemplo, Santa Casa, e eu tenho muitos amigos que acabaram, alguns desistindo de medicina pelo custo da medicina em uma universidade particular. Muitas vezes eles não passavam também na USP, por exemplo, e passavam na Santa Casa, mas muitos não tinham como arcar com a medicina.
E o que você comentou é muito importante, porque muitas dessas pessoas, desses estudantes que estão hoje tentando cursar a universidade pública no Brasil, eles não conhecem a opção de ir para a Argentina. Exatamente. E teve uma coisa que aconteceu comigo. Eu, inclusive, fiz esses vestibulares de São Paulo. Fiz o da Unicamp, fiz o da USP, fiz o da Unesp, da Unifesp, eu fiz todos. Mas a concorrência é muito grande, é muito grande. E eu, infelizmente, não tive psicológico para lidar com isso, para lidar com essa pressão toda. E daí aconteceu uma coisa muito legal comigo, que eu estava arrumando toda a documentação para Time, para eu ir para UBA, e tive que ir na minha antiga escola pública. E daí foi assim, me surpreendeu muito, porque a coordenadora da escola me pediu para mim conversar com os alunos dos segundos e terceiros anos, e eles ficaram maravilhados com a ideia. Tipo, as pessoas ainda têm muito pouco conhecimento sobre como é a medicina fora do Brasil, e ainda, infelizmente, existe muito preconceito sobre isso, né? Então, tive essa oportunidade de conversar com esse pessoal, eu acho que tem até alguns vendo, mas a UBA, eu não tenho nem palavras. Eu já não posso nem falar da UBA mais, que eu só falo da UBA aqui em casa. Dos prêmios Nobel, igual o Ícaro falou, eu sou assim, encantada. Eu tô louca para chegar, para começar, para estudar bastante. E é isso. O Ícaro, desculpa, o Ícaro já está lá na Argentina, né, Ícaro? Você já está vivendo isso? Sim, sim. Tô aqui em Buenos Aires, na capital mesmo, desde janeiro de 2019 e tal. Vim super antes porque estava super ansioso para chegar aqui, para fazer tudo, para acompanhar tudo de pertinho. Aí veio eu, minha mãe e minha tia, que minha mãe não queria me deixar vir só de jeito nenhum. Oh, meu Aí, Deus! pois é, a gente veio, procurou apartamento comigo, a gente foi lá na Time, e aí pronto, minha mãe é apaixonadíssima pela Time, pelo apoio que eles deram quando a gente chegou, pela tranquilidade e tudo. E aí ela passou um mês aqui, quando ela não gostava muito da Argentina. Ela estava meio receosa, com medo de como era que seria quando eu chegar aqui, pelo fato de ser estrangeiro, pelo fato de ser negro. Minha mãe se preocupou com tudo isso. Quando a gente chegou aqui, que a gente viu que era super tranquilo, que era mais tranquilo do que no Brasil em muitos aspectos, pronto. Ela só não ficou aqui morando comigo porque ela precisava voltar para trabalhar lá no Brasil. E esse é um ponto interessante que você comentou, porque a Argentina, existe um preconceito do próprio brasileiro com a Argentina. Demais. Existe um preconceito que eles acreditam que nós, brasileiros, não vamos ser muito bem recebidos na Argentina. E é o contrário. Eu tenho muitos amigos argentinos e eles amam o Brasil, amam o brasileiro, e eu acredito que é um pouco mais de preconceito nosso do que deles nessa recepção. Eu não sei qual que é a sua percepção, que já está aí, mas eu acredito que você foi bem recebido aí também. Como é que foi, Ícaro? Muito. Quando eu cheguei, eu confesso que eu não estava com medo de vir, mas eu comecei a ficar um pouco com o pé atrás por causa de minha mãe e alguns amigos ficavam falando, né? Aí eu comecei a ver que a gente era um país que tinha incidência de gente branca mais forte e tudo, aí eu fiquei com aquele meio de receio, mas desde quando eu coloquei os pés no aeroporto de Ezeiza, então, quando eu cheguei, eu passei pela migração, que eu comecei a ver, falei assim, gente, é super tão tranquilo no dia a dia. Quando eu fui vendo que a rivalidade do Brasil e Argentina é só no futebol. Exatamente. Para não arranjar briga, não fala de futebol. Pelo amor de Deus. A rivalidade começa e para aí. No resto, eu sempre fui muito bem tratado. Sempre fui muito bem recebido, acolhido. Eu também tenho vários amigos argentinos, tenho amigos de outros países também, que também estão aqui e têm os mesmos relatos que eu, que nunca sofreram nenhum tipo de preconceito, nunca foram maltratados. Na faculdade também, os professores sempre trataram todo mundo de igual para igual, sempre tirou dúvidas de todo mundo de igual para igual. Um pouquinho antes de vir, eu tinha visto um vídeo na internet de um blogueiro de uma outra cidade falando que algumas universidades não gostavam muito dos brasileiros porque ocupava vaga, isso e aquilo. Então, eu já fiquei um pouquinho com o pé atrás. Mas quando eu cheguei, comecei a ter as aulas, eu percebi que não era nada daquilo, foi uma experiência daquela pessoa em exceção. Né? Foi uma experiência dentro de várias outras pessoas que eu conheço, que estão aqui já há mais tempo, que me falaram a mesma coisa do que eu estava passando, que não teve nenhum problema de adaptação, de recebimento, nada do tipo. E realmente esse preconceito acaba sendo só entre os brasileiros mesmos, né? Porque levam à risca essa questão do futebol, a questão um pouco da diferença da cultura.
Mas, assim, no geral mesmo, no dia a dia, na rotina, eu não percebo nada disso. Muito pelo contrário. Ando aqui tranquilo, vou nas lojas tranquilo. Enfim, eles ajudam, a gente percebe que não tem aquele olhar de maldade ou de superioridade, nada disso. Eu acho muito tranquilo, eu amo morar aqui. Que bom. Isso é muito bom, isso é muito bom porque muitas vezes, como foi a sua primeira vez saindo do Brasil, e eu também me recordo quando eu fui para a Argentina a primeira vez, para Buenos Aires, eu fiquei chocado com a receptividade que eles tinham com nós e eles sabem que é brasileiro, é impressionante. Eles Sim, sabem que sabe, nós somos brasileiros tem uma e tatuagem no nosso rosto. É a gente... exatamente. E nunca eu fui tratado com alguma diferença e nunca eu recebi nenhum tipo de tratamento que eu dissesse, nossa, isso não deveria acontecer. E vocês como estudantes, vocês que estão ingressando na universidade, muitas vezes vocês pensam nisso, eu acredito que eu não vou ser bem recebido pelos demais, e é diferente. O ambiente que a universidade, não só a UBA, mas todas as universidades têm aí, é um ambiente muito internacional, onde você vai encontrar pessoas de outros lugares, pessoas de outros países, e que você, às vezes, a Gabriela, que está aí em Minas Gerais, na live da semana passada, nós estivemos comentando isso, né? Não sei se vocês acompanharam a live com a doutora, Maiara, que está na Argentina aí, que inclusive é professora, isso, a Maiara, que ela é professora na UBA, e o Rafael, que agora vai se formar na UFMG, que também, o Rafael também é de São Paulo, mas está estudando na UFMG, eles estavam conversando sobre essas diferenças. E uma diferença muito grande é que o estudante no Brasil, ele não tem tanto contato com o exterior. E o estudante na Argentina, ele tem um contato muito grande com outras culturas, não só com a Argentina, mas também com pessoas que vêm de outros países, inclusive da Europa. Tem muita gente que vai fazer medicina na Argentina. Eles têm esse contato. Isso traz, no final, eu acho muito bom para o aluno e para o estudante, porque expande os horizontes, né? Eu não sei como vocês veem Enriquecedor, você isso. conhece outra cultura, né? Imagino que seja excelente no caso. Inclusive, teve uma pergunta que eu mesma fiz para a Maiara no dia da live. Eles falaram sobre as diferenças, né? As diferenças, as semelhanças entre a medicina na UFMG e na UBA. E daí eu perguntei, falei assim, Maiara, doutora Maiara, e com relação à qualidade das universidades, vocês dois, pelo que vocês conversaram, pela grade estudantil, o método de ensino, inclusive, que é diferente do Brasil, vocês viram alguma diferença em questão à qualidade? Ambos disseram que nenhuma diferença. E isso também é um preconceito muito grande, né? Porque às vezes a gente fica com o pé atrás em sair do Brasil, mas a gente pensa que as faculdades fora são inferiores às daqui, ou as daqui superiores a elas e vice-versa, mas não necessariamente, né? A gente tem que pesquisar bastante, olhar bastante com relação a isso. E a UBA é reconhecida internacionalmente, não só pelos cursos de medicina, mas também por outros cursos. E muitas vezes o Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país continental e isso às vezes faz nós, brasileiros, acreditarmos que o Brasil é superior em algumas coisas do que os demais países da América do Sul. Não é verdade. Existem muitas outras oportunidades na América do Sul, e também outras universidades na América do Sul que também são referência em vários cursos. E a UBA está aí para provar isso. A UBA é uma universidade federal, é uma universidade pública, assim como a USP, a UFMG, a UFRS, a UFRJ, a Unicamp. É uma universidade federal mantida pelo governo e tem a total credibilidade nos cursos que eles prestam, e isso é muito interessante. Porém, claro, nossa situação no Brasil ela é muito diferente da situação na Argentina, no que se diz também a educação. E a educação na Argentina tem um padrão bastante elevado, não falando que a do Brasil não tenha, mas a educação na Argentina tem um padrão diferente da educação no Brasil, e uma das oportunidades que isso existe aí é que a universidade é pública, e você tem o direito de ingressar nela. Então, no Brasil, nós temos o vestibular pela quantidade de pessoas, né? Então, isso realmente dificulta para muita gente. Agora, só trocando um pouquinho de assunto, para a gente conseguir entrar
no tema da live, que aqui a gente acabou falando muitas coisas e foi muito interessante. Obrigado pelos comentários. Gabi, você está aí no Brasil ainda, mas por temas da pandemia e do Covid-19, infelizmente você não conseguiu ir para a Argentina como previsto, porém você está cursando hoje, não se chama CBC, se você puder explicar para o pessoal que está conectado, o que você está cursando já e estudando para essa prova de ingresso. Tá. Para começar, para a gente ir para a Argentina, existe um trâmite bastante extenso de documentação, e daí consegui todos, exceto um, então não todos, mas me faltou um documento, que é um documento da Secretaria de Educação. E na semana, na verdade, que eu fui buscar esse documento, a Secretaria de Educação fechou por causa da pandemia. Com isso, eu já não consegui mais ter acesso ao documento e, consequentemente, não consegui ir para a Argentina. Então, o que eu pensei? Como a gente já entrou em quarentena, eu continuo estudando espanhol. Inclusive, minha prova é amanhã de espanhol. E daí... Sucesso! Sucesso! Obrigada. E daí eu continuei... Vai dar tudo certo. Amém! E daí eu me vi numa situação que, assim, olha, eu não tenho certeza se eu vou conseguir ir para a Argentina esse ano ainda. Possivelmente, talvez, só em agosto, né? Que é a data que vai ser... Talvez vai ser a matrícula para o próximo quadrimestre do CBC. E então, ainda é incerto para mim. Então, o que eu posso fazer para mim não ficar à toa, para mim não ficar atrás? Eu busquei o apoio da TFA, que tem as aulas de apoio das matérias do CBC. E o que é o CBC? O CBC é o Ciclo Básico Comum, que é um método de ingresso na UBA. Já faz parte da carreira, né? Digamos. E são 6 matérias que a gente tem que cursar no CBC. A gente cursa matemática, química, biologia celular, biofísica, introdução ao pensamento científico e ICSE, que é história da Argentina, né, Ícaro, mais ou menos? Isso, introdução ao conhecimento de sociedade e Estado argentino. Isso. Exato. E daí são essas 6 matérias que é o que diferencia ao máximo para mim do método de ingresso brasileiro, que geralmente são os vestibulares ou o Enem. E daí eu pensei, olha, já que essas matérias também caem no Enem, eu vou ficar aqui no Brasil estudando essas matérias, porque se der para mim fazer o Enem aqui, eu também vou fazer. Porque se não der para eu ir para a Argentina agora, não vou deixar de estudar e não vou ficar para trás de jeito maneira. Então, eu pedi a TFA para mim ver uma aula dessas experimentais, né, das aulas de apoio, inclusive com a professora Ana. E daí eu optei por ver essas aulas já em espanhol para que eu possa ter esse contato com a língua, que é muito importante. Daí tenho estudado biologia celular, estou assim, extremamente encantada. A gente está tendo as aulas agora para o segundo parcial de biologia. E daí é isso, a minha rotina está sendo essa. Eu tenho estudado o espanhol para mim não perder o ritmo, para mim não desanimar durante a quarentena. E tenho estudado as matérias do CBC, que ao mesmo tempo me fazem estudar pro Enem também, né? Porque como ainda é incerto quando eu vou, etc., estou conseguindo fazer essas duas coisas. Excelente, muito bom. E, Ícaro, como é que você, agora que está aí na Argentina e conseguiu chegar um pouquinho antes dessa loucura, como que está funcionando as aulas aí, para explicar também para o pessoal como que está a situação hoje na Argentina com esse lockdown? Então, o que aconteceu foi que até então, estava, né, tudo normal, a UBA tinha se programado para começar as aulas presenciais até no início de março. Eu até acompanhei o pessoal da Time na matrícula e tudo. E aí, quando o presidente decretou o isolamento total, a UBA agiu de imediato para poder não deixar os alunos no prejuízo. Então, eles começaram a disponibilizar o acesso ao sistema chamado CIO Guarani, que é um sistema em que os novos ingressantes e os recursantes do CBC e UBA 21 conseguem acessar para poder ver as matérias que estão disponíveis e que foram assignadas para eles durante esse ano. Em relação ao CBC, foi disponibilizado um pouco depois do UBA 21, o que geralmente é normal, acontece já há bastante tempo. Primeiro eles disponibilizam o UBA 21 e depois o CBC. Então, o pessoal começou a cursar o que queria, o que foi assignado pelo UBA 21, e depois foram assignadas as matérias do CBC. Pelo UBA 21, não mudou muita coisa. Basicamente, mudou só a plataforma. Mas o método de estudo, o método de cobrança, continua o mesmo, com a diferença de que as provas não estão sendo presenciais. Ocorreu a primeira prova virtual,
vai ocorrer a segunda prova virtual próximo do final do segundo quadrimestre, e quando tudo isso passar, vai ter uma final objetiva presencial. Então, ou seja, as pessoas estão cursando, estão estudando pelo sistema do UBA 21, com o material que o UBA 21 disponibiliza, fizeram essa primeira avaliação, vão fazer a segunda, que é obrigatório, e quando a situação toda passar, o UBA vai marcar as provas presenciais, que é a final presencial, para a pessoa aprovar definitivamente aquelas matérias. Em relação ao CBC, o que eles fizeram foi, eles disponibilizaram o acesso com a assignação das matérias que caíram para o CBC para aquele estudante. Os professores do CBC, cada um tem autonomia, sempre tiveram e agora continuam da mesma forma, tem autonomia para dinamizar a aula ou dar aula do jeito que eles preferirem dentro do contexto. Então, por exemplo, alguns amigos que estão cursando matemática esse ano, o professor disponibilizou um sistema chamado Twister, que aí ele sobe as aulas, ele consegue dar aula online, tem um fórum, o pessoal consegue tirar dúvidas, tem aula 3 vezes na semana, igual ao CBC, só que virtualmente, e eles sempre estão subindo atividades. Já tem um outro pessoal que está cursando Química, que o professor já não está usando esse sistema do Twister e está subindo tudo para o Sil Guarani, mas está fazendo acompanhamento pelo foro, pela página do UBA 21 também, até que as aulas presenciais voltem, que eles vão fazer megas revisões, e depois das mega revisões ocorrerão as avaliações formativas, que são as avaliações presenciais. Ícaro, eu posso te fazer uma pergunta? Excelente. Com relação Claro, às avaliações, tanto do CBC quanto do UBA 21. O UBA 21, a única diferença dele para o CBC é as aulas virtuais, sim? Não necessariamente. O que acontece é que o UBA 21 tem fama de ser mais fácil do que o CBC por causa da modalidade de cobrança do conteúdo e porque realmente o UBA 21 cobra menos conteúdos em algumas matérias. Então, difere nisso. A modalidade de ensino, de aplicação, na verdade, que é diferente porque o CBC é presencial, o UBA 21 é virtual. E como o UBA 21 é uma plataforma, como é que eu posso dizer, organizada da mesma maneira. Os professores das matérias sempre seguem aquelas mesmas normas, aquelas mesmas regras. Já no CBC, o professor pode adaptar a aula, pode adaptar os assuntos de acordo com a didática de ensino dele. Por exemplo, eu fiz 5 matérias pelo CBC, porque eu gosto de aula presencial, eu prefiro aula presencial, e só fiz uma matéria pelo UBA 21, que foi Química, porque eu não me adaptei muito à aula do meu professor. Era um professor chinês falando espanhol e explicando Química. Misericórdia! Monta tudo, eu cheguei na minha terceira aula, eu tenho que aprender essa língua, porque... E aí eu fiz por UBA 21. E eu percebi que o conteúdo que eu tinha recebido pelo CBC, para cursar durante o CBC, se eu continuasse, era mais extenso do que o do UBA 21. E tinha algumas dinâmicas, tinha algumas didáticas diferentes. Por exemplo, minha professora de Biologia Celular, ao menos, ela fazia mini parcialitos em todas as aulas. Esses parcialitos, ela não dizia quanto valia. E isso dependia do desempenho da classe. Se a classe se saísse completamente bem, ela colocava uma nota razoável. Se a classe não se saísse tão bem, ela colocava valendo uma pontuação menor, porque na próxima aula a pessoa podia recuperar o que ela perdeu. Então, assim, são maneiras diferentes de passar o conteúdo. É mais extenso, realmente. Eu estudei bem mais do que o pessoal que fez por UBA 21, Biologia Celular, Matemática também, mas eu preferi fazer presencial, porque eu tenho um problema com exatas desde sempre. E o que difere é isso, a didática, né? Porque um é presencial, o outro é virtual, e como o professor vai aplicar aquela matéria dentro do... E as provas de ambos os modelos são presenciais? Tanto do UBA 21 quanto do CBC? Isso, o CBC, o professor avisa, no primeiro dia de aula, ele passa todo o conteúdo, ele diz quais são os temas, o que é que vai cair, o que é que não vai, o que vai ser abordado. No primeiro dia também, ele já diz qual vai ser a data da avaliação, e uma semana antes da avaliação, ele diz qual vai ser a sala, porque nem sempre é na mesma sala que a gente dá aula, porque às vezes eles juntam várias turmas da mesma matéria nas grandes salas, ao menos porque eu fiz na cidade universitária. Então, eles juntam todas as turmas do CBC daquela mesma matéria naquela mesma sala. Mas desde o primeiro dia de aula, eles já avisam como vai ser. E sim, as provas são presenciais das duas modalidades. Entendi. Eram, né? Ao menos. E Gabi, uma pergunta. Você chegou a cursar, antes de você iniciar, de fixar a ideia, vou para a Argentina, você chegou, e também para o Ícaro essa pergunta,
vocês chegaram a cursar algum cursinho, fazer algum cursinho de foco para o curso de medicina ou não? Vocês falaram, não, eu vou para a Argentina e não vou fazer nenhum cursinho no Brasil. Quer falar aí, cara? Pode falar. Posso falar? No meu caso, eu nunca fiz cursinho para nem vestibular, nem para Enem, nem para nada. Quando eu falei no início da live que eu tinha aprovado para a Federal da Bahia para medicina, foi só porque eu ainda estava no ensino médio, mas eu sempre fui muito focado para essas coisas e eu tenho uma facilidade de pegar assuntos escutando. Então, eu gravava as aulas e em casa eu revisava, reescutava e ia fazendo. E até hoje foi assim. A diferença foi que quando eu comecei o CBC, eu fiz classes de apoio aqui com a TFA, porque eu estava sentindo um pouco de dificuldade em exatas. Porque a cobrança deles em exatas e alguns assuntos que eles dão em exatas aqui, matemática, biofísica e química, eu nunca nem vi no Brasil. Então, eu fiz o curso, fiz as classes de apoio na Time e consegui aprovar assim. Mas no Brasil eu não fiz nenhum cursinho, não, para ingressar em medicina e também só tentei uma vez. Entendi. Depois eu logo que vi. Não, diferente eu fiz um ano de cursinho pré-vestibular aqui no Brasil. Um cursinho excelente mesmo. E é assim, a vida dentro de um cursinho pré-vestibular, ela é só isso, entendeu? Ela é só voltada pro Enem ou para os outros vestibulares. A gente tinha pouquíssimo contato social mesmo, minha vida social. Ano passado era quase nada, mas era tipo assim, o dia inteiro estudando, 15 horas por dia estudando, e é uma pressão muito forte, porque, por exemplo, na minha sala, eu me lembro até hoje do primeiro dia de aula, são 100 alunos numa sala só, no cursinho. Dos 100 alunos, uns 5, mais ou menos, não queria medicina. Então, você já entra num cursinho sabendo que a sua concorrência é muito grande. E daí foi uma batalha muito grande para eu entender que eu não tinha essa diferença com os outros alunos e tudo, até eu recuperar a matéria toda que eu perdi no terceiro ano. Então, assim, isso eu tô vendo agora nas aulas de apoio que me ajudou demais. Não reclamo de eu ter feito o cursinho, pelo contrário, me amadureceu muito. Mas agora, fazendo as aulas de apoio, inclusive de biologia, eu me relembro, assim, perfeitamente das matérias que eu tive no cursinho ano passado. Então, digamos que fez parte da minha trajetória, fez parte da minha etapa e eu não posso negar isso. Sim. Legal. Claro. Só para esclarecer, muita gente às vezes está acompanhando e conectando a primeira vez e está conhecendo agora. As classes de apoio que vocês comentam, né, as aulas de apoio, elas são providas pela Time, com professores de nível também universitário. Então, muitas pessoas não entendem o que nós estamos comentando, às vezes pensam que é alguma coisa da UBA, e não, na verdade, a UBA não tem nenhum tipo de cursinho além da UBA, e essas aulas de apoio são promovidas e também disponibilizadas pela Time for Argentina, para que os alunos, não só os alunos que tenham interesse, mas aqueles também que são externos e querem comparecer, eles podem contratar esse tipo de serviço. E eu acredito que você comentou, né, Ícaro, da Ana, você está tendo aula com ela, né? Eu tive aula com a Ana, eu tô tendo. Você teve... Ainda eu tive aula com ela no primeiro parcial e tô tendo agora no segundo parcial de novo, e ela é inclusive médica formada pela UBA. Então, assim, Exatamente. eu me sinto um máximo tendo aula com uma médica. Ela é incrível, tem um método de ensino maravilhoso, é super engraçada. As aulas são pelo Zoom também, né? Então a gente tem muita interatividade com ela. A gente pode ligar a câmera, ligar o microfone, tirar dúvida. É, assim, incrível, incrível. Exatamente, isso aí. A Ana, ela trabalha conosco aqui na Time e ela é formada pela UBA, então o legal é isso, né? Vocês terem um contato com alguém que conhece muito bem como funciona a universidade e também está lecionando uma matéria que ela tem conhecimento e ela cursou. Ela não só é professora, mas ela cursou antes essa matéria e consegue traçar aí alguns, não vou dizer atalhos, mas algumas dicas para vocês também não gastarem muito tempo na hora de estudar. Estudar é exatamente o que é focado aí o CBC. E aí acredito que o Ícaro pode dar mais detalhes disso. Com certeza. Quando eu comecei a fazer as classes de apoio da Time para as matérias, eu percebi que os professores focavam muito. Eles têm um direcionamento para o que vai cair, para o que é necessário. Eles não ficam dando 1000 voltas, não ficam falando de assuntos que não são necessários para aquele momento, para aquela avaliação, para aquela matéria. E isso me ajudou muito, porque o que a UBA, assim, ela é extensa no quesito de conteúdos e matérias.
Então, assim, eles jogam tudo e você tem que ser um aluno autodidata para poder correr atrás, para poder focar, para poder você diferenciar o que é, o que não é, o que vai cair, o que não vai cair. E já nas aulas de apoio, não, os professores focam muito nisso, porque eles já passaram por isso, eles já tiveram experiência, eles já conhecem melhor do que a gente, porque eles já passaram por muitas outras matérias, muitas outras dinâmicas de ensino. Então, me ajudou muito. Eles direcionam, assim, perfeitamente para o necessário. E, assim, claro, né, não é que eles cortem assunto ou que pulem, nada disso. É que eles focam realmente no necessário, No que eles vai dão cair. um conhecimento super necessário e ajuda bastante, garanto isso, ajuda bastante. Muito. Inclusive, eles fazem também mini parciais Sim, parecidos com o sim, do CPT e do BA21, que ajuda demais da conta. Tipo, é excelente. muito, muito. É Os muito parciais, completo. os parciais da Time ajudam bastante. Inclusive, tinham questões dos parciais que caíam nas provas e eu ficava assim, graças a Deus que eu vi isso. Do mesmo jeito, eu ficava, amém. Que legal. E uma coisa, agora, né, é um pouco novo isso para todo mundo, eu acredito, de aulas. Existem cursos já, o EAD, o famoso EAD no Brasil, o ensino à distância. Existem universidades que já têm esse ensino à distância há muito tempo, cursos focados nesse tipo de aula, é online. Porém, eu acredito que para a grande maioria isso é novo. Aulas online é uma coisa que a gente pensava que um dia ia acontecer, mas não tão próximo, com um futuro tão próximo como aconteceu agora. E eu acredito que mesmo o Ícaro estando na Argentina e a Gabriela estando no Brasil, como vocês veem isso? Porque no final a Ana, ela tá junto de vocês, independente de onde vocês estejam. Uhum. Então, você teve aula presencial, Ícaro, a Gabi está tendo aula agora online, mas isso também para ajudar o pessoal que está pensando em ir para o ano que vem e tá, ou se não já está decidido que ano que vem está aí na Argentina. Como vocês veem isso do ensino à distância? Se vocês têm alguma dificuldade, vocês tinham algum preconceito, vamos dizer assim, e como vocês estão levando isso? Pode começar. Então, tá. Eu estava até conversando com o meu amigo que divide apartamento comigo sobre isso. Desde que começaram as aulas online, começaram tudo, eu comentei com ele que agora o pessoal ia perder bastante, ou ao menos é para perder bastante o preconceito que tinham com os cursos que eram à distância. Sim. Porque tem alguns cursos, tem vários cursos que são à distância e o pessoal às vezes não dava credibilidade porque não tinha aula presencial. Porque muitas pessoas acham que você só consegue, claro, né, que tem carreiras, tem profissões que realmente não tem como você só ter aula virtual. Mas assim, o pessoal pensa muito que tem menos qualidade, ou que vai deixar faltando, ou que você vai ser um péssimo profissional. E agora o pessoal está caindo na real para ver que estudar à distância é tão difícil quanto o presencial. Porque você tem Exato. que ter disciplina nos seus horários para poder sentar, assistir a aula, ver o conteúdo, estudar por conta própria, saber que você vai ter um horário específico para poder falar com o professor, para poder tirar suas dúvidas e utilizar os recursos que a internet dá para isso. Eu acho que, assim, dentro dessa situação toda, dessa situação ruim toda que aconteceu, não foi tão ruim essa questão do ensino à distância, porque muita gente está conhecendo novas maneiras de estudar, estão se adaptando a novas maneiras, porque tem gente que estuda há um tempão, mas ainda não descobriu qual é a melhor maneira para ela de estudar, né? Qual é a melhor maneira para ela de aprender. Então, assim, isso está quebrando, né? Alguns tabus, alguns preconceitos nesse quesito que o pessoal está se descobrindo, está descobrindo plataforma, está descobrindo como a internet ajuda muito nos estudos, na carreira e em todo, no geral. Assim, eu acho que caiu como uma luva, assim, foi a alternativa que, assim, deu para dar e vender. Que bom. Inclusive, se isso tivesse acontecido há alguns anos, eu acredito que não teríamos todo esse suporte, né? Porque a internet hoje ela está desenvolvida, nós Exato. estamos aqui falando cada um em um lugar e isso traz proximidade. E no final, ok, todos os países sofreram um grande impacto com essa pandemia. Porém, eu acredito que muitas universidades e muitas empresas também estão se adaptando a essa nova vida virtual e o mundo segue, os estudos seguem, vocês continuam estudando, nada não está perdido o ano. E uma coisa que Exato. comentaram, inclusive, na última live, o estudante de medicina da UFMG, ele comentou que estava parado, a universidade estava parada por conta Total. da pandemia.
As Então, faculdades aqui, a maioria estão. A maioria estão. exatamente. A maioria não tem estrutura para conseguir se adaptar a essa nova realidade. Ou muitas foram pegas de surpresa e não estavam preparadas para o EAD. Exato. E a maioria universidades federais, universidades estaduais. E a UBA é uma universidade federal e está conseguindo levar isso. Os cursos não pararam, o CBC não parou. E isso é muito legal, essa forma de se adaptar, que eu acho que todos os estudantes e também a universidade, como uma instituição, conseguiu reagir rápido. E aí eu queria ouvir da Gabi como é que você está levando isso, dessa nova ideia, porque antes você ia para um cursinho, agora você está fazendo tudo virtual, com o pessoal da Time, com o pessoal também que está estudando junto contigo. Como é que é isso? Exatamente. Eu não vou mentir, não. Porque, por exemplo, como eu fiz cursinho pré-vestibular, a gente tem muitas opções também de cursinhos online, né? Mas, logicamente, um cursinho presencial, o apoio que você tem presencialmente é outro. Mas agora, online, eu falo pela Time, é o que eu posso falar, porque é o que eu tenho contato, assim. Eles abraçam muito a gente nesse quesito. Tanto que a gente tem o nosso grupo, a gente tira as dúvidas no grupo, se a gente quiser. A gente pode tirar as dúvidas todas no anônimo, porque tem muita gente que tem vergonha ainda. E outra coisa que a gente tem que normalizar é porque, igual a Ícaro falou, né? Um desafio muito grande das aulas online é a autonomia que você tem que ter, a organização que você tem que ter, não só nos estudos, assim, mas para você não procrastinar. Isso tem sido um problema muito grande, porque como eu já vim direto do cursinho, ainda consigo ter esse ritmo de estudo, não perdi esse ritmo de estudo, mas eu tenho visto muita gente que está tendo dificuldade, muitas amigas que estão tendo dificuldade. Entre outros motivos que o Enem não poderia continuar tendo aqui no Brasil, entendeu? Tipo, tá mais ou menos ligado nesse ponto. Mas em nível de qualidade, tem que realmente acabar esse preconceito, porque é a mesma qualidade. Eu concordo com o Ícaro num ponto de que, por exemplo, a medicina, você ter aulas de anatomia online é quase impossível, né? Porque como que você vai ter contato com o corpo, que você vai ter contato com o órgão, com os tecidos, essas coisas virtualmente. Mas eu acredito que é um passo muito grande essa inteligência artificial. E a tendência agora que a gente foi pego de surpresa, mas a tendência agora é só melhorar. Mas eu, particularmente, não me sinto zero prejudicada nesse ponto. É muito bom. E isso isso. Perdão, pode falar aí, Carol. Não, só confirmei mesmo. Pode falar. Sim. Não, isso é interessante porque muitas vezes o aluno ele nunca trabalhou com essa ferramenta que é a internet para aprender. Muitas vezes nós que estudamos todos os dias, nós estamos aí focados em livros, em materiais físicos. Exato. E hoje trocou completamente. A internet é uma aliada, mas claro, você tem que ter totalmente um foco para estudar. E também para não procrastinar, isso é um ponto muito importante aí que você comentou, Gabi, porque é muito mais fácil você estar aqui no computador, abrir um outro site, ler alguma outra coisa, falar com um amigo, abrir uma página de rede social, enquanto você deveria estar estudando. Então, isso diferencia os alunos entre graus de instrução, porque muitas vezes um aluno que é focado, ele vai conseguir atingir aquele objetivo muito mais cedo que o aluno que acaba procrastinando. Uma coisa que vocês comentaram que eu acho interessante é que a Time, ela suporta vocês hoje, não só na assessoria, porque existe hoje um trabalho que é feito pós-assessoria, ou seja, durante a sua fase aí na Argentina para ingressar no curso, muitas pessoas não entendem que existe um período. Existe um período até você iniciar a graduação. Não é eu cheguei agora em fevereiro, em janeiro, março, abril, eu inicio o estudo no mês que vem. Existe um período que ele pode ser feito. Hoje, Gabi, você está fazendo do Brasil, mas você pode fazer da Argentina também, para ambientação, para entender onde estão as coisas. E aí eu queria também conversar com vocês disso. Acredito que você nunca foi para a Argentina, né, Gabi? Vai ser a primeira vez que você vai para lá. Vai ser a primeira vez para a Argentina. Que legal. E eu queria saber, então, do Ícaro, antes de ir, o que você pensava, como você ia chegar aí, como ia ser a universidade, até a primeira vez que você chegou aí lá, porque a Time tem isso, né, o tour guiado lá na UBA.
E isso é um diferencial que nós gostamos muito de ver a surpresa dos alunos e também perguntar para eles o que eles imaginavam antes de entrar na UBA e o que eles imaginam agora, depois de entrar na UBA. E eu queria perguntar para você, Ícaro, o que você pensava e o que você viu de verdade, e para a Gabi também, o que você imagina da UBA. Uhum. Então, pode começar, Gabi. Eu quero que você comece, Gabi. Só desculpa te interromper, Ícaro. A Gabi comece para ela falar o que ela imagina sem ela ouvir. Sem ela ouvir Pronto. antes da... Sim, para dar o contraste. Entendi. Vai, Gabi. Tá. Aí você me fala se eu tô errado ou não, porque o nível da minha ansiedade, assim, não sei nem mensurar mais. Mas eu penso assim, a partir do momento que eu chegar na Argentina, eu acho que eu já vou sentir um baque muito grande em questão de ambiente. Oi? Eu tive a oportunidade de viajar para fora uma vez e eu senti muito esse baque em questão a como as ruas da Argentina, a segurança na Argentina, a receptividade do pessoal daí. Eu já tenho uma expectativa muito grande sobre isso. E com relação à UBA, eu me imagino um negocinho de nada, assim, na faculdade, pelo número de alunos que lá tem. Mas eu fico muito, muito orgulhosa em pensar que eu vou estar numa faculdade que a gente já teve, acho que 2 ou 3 prêmios Nobel em medicina. Então, eu já estou chegando com, tipo, maravilhada, assim, extremamente maravilhada, e esperando o melhor possível da Argentina. Legal. Exato. A mesma expectativa que eu tinha. Quando eu cheguei, minha preocupação maior foi apartamento, já que a Time estava cuidando de documentação e tudo. E assim que eu achei o apartamento, meu apartamento ficava a 6 quadras da Faculdade de Medicina da UBA. Diga aí. E aí, quando eu descobri isso, eu falei com minha mãe, fiz, a faculdade está aqui perto, vamos lá. Na mesma hora, fomos nós dois lá para frente da faculdade. Quando eu cheguei, que eu vi aquele prédio majestoso, eu fiquei me sentindo uma formiguinha desse tamanho. Eu fiz, vou ter que entrar. Invadi a UBA, eu entrei com tudo, parecendo que eu já era um aluno. Um aluno da universidade, já foi minha mãe. Altas pessoas fez um book na frente da UBA, dentro da UBA. Aí eu falando, eu acho que vou ter aula aqui, eu acho que vou ter aula ali. A gente falando, e os funcionários passavam e olhavam pra gente com a cara assim, quem é esse pessoal, meu Deus? A gente fazendo o maior book dentro. E aí depois, quando a Time fez esse estudo, foi mais guiado, que eles foram direcionando, tipo assim, eu percebi que era bem mais do que as minhas expectativas, do que eu tinha visto primeiro na minha invasão e do que realmente ia acontecer. Eu já olhava algumas fotos da UBA, já vi alguns relatos de alguns alunos, já ficava maravilhado. Quando eu cheguei, que eu vi aquilo 10 vezes maior, 10 vezes mais forte, gente, eu quase chorei na frente da faculdade. Foi uma experiência única. Eu acho que vai ser a primeira reação que eu vou ter, é chorar. De emoção, assim. Não, eu não chorei. Eu só não chorei para não sair com a cara péssima nas fotos. Mas o coração desse tamanho, aquele nozinho na garganta, e aquele de, meu Deus, eu vou me formar aqui, eu vou ter um título daqui. E assim, eu olhava para cima da faculdade, quanto mais para cima eu olhava, parecia que o prédio não ia terminar, mas junto com o prédio enorme. Assim, parece que a faculdade, parece que o prédio tem uma magia, tem um encanto que te joga assim e você fica preso, você não quer mais ir embora. E eu fiquei, Jesus, e pronto, a mesma coisa quando eu cheguei na cidade universitária. Quando eu cheguei na cidade universitária, que eu vi aquele monte de prédio, aquela área gigantesca, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que explorar isso aqui tudo. Aí eu comecei a fazer logo amizade com argentinos, comecei a fazer amizade com gente que já estava recursando, que já estava lá há mais tempo. E me diz, ali tem tal coisa, ali tem tal espaço, o comedor do outro pavilhão é mais barato. E assim, aí eu ficava nesse, né, de galho em galho, um falava uma coisa, eu falava outra, eu sou muito curioso, eu gosto muito de descobrir as coisas, conhecer as coisas. Eu sou muito imediatista. Se eu tiver vontade, oportunidade, oxe, eu me mando, não penso 2 vezes e já foi. Me manda, aí terminava a aula, o pessoal, bora tomar mate. Aí pronto, a gente ia tomar mate depois da aula, ficava sentado na ponte da cidade universitária, ficava conversando, o que era que a gente queria fazer quando se formasse, para onde a gente ia. Então, assim, superou 150% das minhas expectativas, sem dúvidas. Eu tô vendo que eu vou sair dessa live mais louca e mais ansiosa, porque eu já tô. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô conseguindo, mas com um pouquinho de atraso. Eu acredito que a internet... eu também tô. Pra mim também cortou um pouquinho. Eu não sei, eu acredito que a internet acabou ficando um pouco instável.
mas eu gostaria de comentar isso que o Jean comentou. Na verdade, a- sempre se cria alguma coisa na mente de como vai ser, de como é, e chega lá, às vezes acaba te surpreendendo muito como realmente é a UBA. E o legal disso é que esse tour que a Time faz, vocês não vão estar sozinhos, vocês vão fazer um tour guiado com uma pessoa que conhece a UBA, com uma pessoa que está lá dentro, e o melhor, vocês vão estar com outros estudantes de outras realidades, de diferentes partes do país e também da América Latina. Porque o legal é isso, eu não sei, Ícaro, se você estava em alguma turma que tinha outros estudantes de outros países, mas acontece às vezes de ter outros estudantes, por exemplo, da Colômbia, um estudante da Espanha, e nós formamos os grupos e vamos fazer essa visita lá na UBA guiada para mostrar para os estudantes onde eles vão estar no dia a dia. Eu não sei como é que foi a sua visita, Ícaro. Na minha Então, aula, Guilherme, inclusive, com a professora Ana, de apoio, a gente tem, assim, inúmeros alunos, acho que são mais ou menos 20 alunos que a gente tem. E na sexta-feira passada, a gente teve uma interação muito legal que a professora proporcionou, interclasse, assim, nada a ver com aula, que a gente juntou todo mundo no Zoom também para conversar, para fazer brincadeira, para jogar. E nisso eu me vi conversando com colombianos, com pessoas do Equador, e eu fiquei, assim, maravilhada, porque eu falei, sem ver, a gente que já está estudando espanhol, a gente já engancha para conversar com as outras pessoas, e é incrível a gente conhecer culturas diferentes, pessoas de outros lugares. Tanto que eu fiz uma chamada de vídeo com uma menina da Colômbia. Na hora que eu desliguei a chamada de vídeo, eu saí gritando na minha casa. Eu falei, eu não tô acreditando que eu falei com a colombiana, que eu não sei o quê. Eu fiquei louquinha. E, assim, é uma oportunidade incrível. É igual você falou, Guilherme, a gente volta pro Brasil com uma carga além da medicina. Você volta com um conhecimento cultural, com uma vivência ainda maior do que a gente saiu daqui. Exatamente. sim. Isso, Guilherme, só uma isso que é legal, observaçãozinha e o rápida. Ícaro já está lá. Eu ia comentar que... Desculpa. A ligação estava um pouco de atraso. Eu ia comentar que a gente parou de transmitir pelo Insta, mas já... Assim, acredito que já voltou, né? Já conectaram novamente. Já. Já Legal. sim. Assim, o Instagram tem um limite de 1 hora de transmissão, mas de qualquer maneira a live vai ficar gravada, nós vamos disponibilizar depois nos outros canais também. E Perfeito. não, eu queria que você comentasse, Ícaro, exatamente isso que nós estávamos comentando agora. E um outro ponto que eu queria só que você comentasse, Ícaro, que você já está tendo essa vivência, o que você pensava antes de ir para a Argentina que mudou completamente o seu pensamento, que te abriu, que te expandiu os horizontes depois que você saiu da sua zona de conforto, vamos dizer assim, do seu país e também indo para outra cultura? Porque muita gente pensa que a maior dificuldade vai ser a língua, eu não vou chegar lá, não vou entender nada. E eu acredito que os estudantes, quando chegam, eles pensam, não, na verdade existe um mundo para eu conhecer, e a língua, na verdade, não é um obstáculo, eu vou acabar aprendendo de qualquer maneira, e é muito similar com o português e o espanhol, por mais que, claro, tenha as suas diferenças, mas você consegue entender o contexto onde você está, não é uma língua completamente diferente como o chinês, como o russo, e exatamente isso, esse contato com outras culturas e outras cidadanias aí, que você cidadãos de tudo que é parte do mundo e da Argentina. Queria que você comentasse isso para comentar para quem está em casa, que está habituado só ao Brasil e só a estudar realmente português. Alguns estudam algumas coisas em inglês, mas na Universidade de Medicina vocês vão ver que o espanhol é uma língua onde você cursa a medicina ou o curso que você estiver fazendo na UBA, porém o inglês sempre vai estar presente. Então, Exato. você tem que, de qualquer maneira, falar uma outra língua, mesmo que você vai estudar no Brasil, você vai cair nessa outra língua. E aí na Argentina, você já tem esse contato diário com outras culturas. Sim, exatamente. Quando eu estava pensando em vir para cá, eu pensei que as minhas maiores dificuldades seriam o idioma
e a minha readaptação, a cultura e isso tudo. Só que, apesar de eu já ter vindo para cá com um certificado de espanhol, que é o BSIG e tudo, mas assim, eu só melhorei, só aperfeiçoei estando aqui. E eu percebi que a minha maior preocupação não deveria ser essa, mas sim ver a questão do tipo da diferença cultural que é estrondosa, assim, ao meu ponto de vista foi estrondosa, a forma como eles levam o passado, a forma como eles valorizam os bons acontecimentos, como eles são ligados com a política, a forma como eles estão conectados com outras culturas de fora da Argentina, como, por exemplo, é muito comum aqui as pessoas saberem falar inglês, as crianças aprenderem na escola desde cedo. A faculdade também acaba exigindo que você também tenha ao menos um inglês intermediário, porque em muitas aulas, em muitos conteúdos, em algumas coisas cai bastante inglês, inclusive tem inglês médico durante a cursada de medicina. E uma outra coisa também que eu observei bastante é que das diferenças culturais que eu percebi do Brasil e Argentina, eu percebi que o Brasil também tem uma diferença cultural gigantesca, a depender da região que você mora. Eu conheci gente do Sudeste, do Norte, galera do Nordeste também, de outros estados, né, que não é o meu. E eu fiquei assim, gente, como assim, no mesmo país, e todo mundo com, sabe, cabeças diferentes, com costumes diferentes, palavras para uma mesma fruta. Eu mesmo descobri que tangerina é bergamota, é tangerina, enfim, tem Mexerica. vários outros nomes. É Mexerica. mexerica. Eu fiquei, para mim isso aí é tangerina. E assim, alguns costumes de fazer algumas coisas, alguns apelidos, o pessoal do Sul mesmo, para mim, foi a maior diferença em termos de cultura, de fazer determinadas coisas. Então, tipo assim, eu fiquei, gente, como assim? Eu, dentro do meu próprio país, eu não conhecia tanta coisa. Então, assim, eu me readaptei ao Brasil, antes de qualquer coisa, as diferenças do Brasil ao pessoal, as cabeças diferentes. E, assim, quando eu comecei a parar para ver isso, as diferenças entre o Brasil e a Argentina ficaram minúsculas. Ficaram minúsculas Verdade. porque eu ainda entendo uma cultura tão diferente, tão distante em outro país, mas dentro do próprio Brasil e a gente às vezes não tem nem noção, né, dessa questão toda. E assim, quando eu fui conhecendo gente de outros países, o pessoal, os colombianos, venezuelanos, tem muito venezuelano, muito colombiano aqui, o pessoal do Peru, e aí eu comecei a ver que, tipo assim, eram culturas tão ricas, culturas tão lindas, e que às vezes a gente não para ver sobre isso, né, sobre essa questão dos países que fazem parte do nosso mesmo continente, de como eles vivem, como eles levam as coisas, como é a questão política. Daí eu fiquei, gente, que maravilha isso. E aí eu percebi que, mais assim, de tudo, o que eu demorei mais um pouco a me reacostumar foi a me redescobrir. Porque eu tinha muita imagem de muita coisa que era diferente e que eu só vi, eu só comecei a sentir quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a ter o contato. E aí eu percebi que eu estava me tornando uma outra pessoa, eu já estava me tornando uma pessoa com uma mente mais aberta, mais autônomo, mais para frente, mais imediatista, mais responsável. Estava aprendendo mais com o pessoal, tanto daqui da Argentina quanto dos outros países. Então, assim, a maior dificuldade foi essa, me redescobrir, me reconhecer diante de todas essas diferenças. Que legal. É muito legal ouvir isso, porque no final você vai para cursar medicina, mas você acaba aprendendo várias outras coisas, principalmente sobre sua independência, sua Sim, autonomia, seu autoconhecimento. E isso é muito importante, não só para o seu âmbito profissional, mas para o seu âmbito pessoal. Isso, vocês vão levar com essa certeza. experiência para o resto da vida de vocês. Eu fico muito feliz que vocês tenham escolhido não só a carreira de medicina, mas também ir morar fora do país, porque isso vai com certeza abrir os horizontes de vocês. Eu tive essa experiência Lógico. de morar fora. Eu conheço a Argentina, eu estive trabalhando um tempo aí na Argentina, em Buenos Aires, e eu fiquei muito também maravilhado quando eu cheguei, porque, ok, em São Paulo, por exemplo, onde eu nasci e vivi toda a minha vida antes de ir para fora, nós não temos tanto contato com pessoas de outros países, de outras culturas. Nós recebemos muitas visitas internacionais, muitas pessoas de outros países, mas não é o nosso dia a dia, não é tão comum isso no nosso dia a dia. E em Buenos Sim, Aires é uma cidade muito internacional. É uma cidade onde, principalmente na UBA, você encontra gente de todo lugar do mundo, professores sim, de todas as nacionalidades também, com backgrounds, né, com toda uma cultura diferente da nossa.
E no final, eu acredito que isso agrega muito para o conhecimento de vocês e para a vida de vocês. E com certeza, nós temos professores em instituições brasileiras excelentes e muito competentes, porém, isso é uma coisa que eu vejo também na época que eu estive cursando universidade, que nós temos uma cultura de que, ok, o exterior é muito bom, mas é sempre Europa, sempre Estados Unidos, enquanto a Buenos Aires é aqui do lado, e nós temos esse acesso. Nós não mensuramos o quão internacional uma cidade tão próxima do Brasil, um país tão próximo do Brasil é. E vocês vão ter esse contato quando vocês começarem a cursar, e agora já cursando. Eu achei legal que a Gabi comentou que ela fez uma chamada com uma menina lá da Colômbia, que estava fazendo o cursinho, e isso é excelente, essa integração entre os alunos é muito boa. Guilherme, eu posso mencionar um outro dúvida. ponto que é excelente para mim, assim, além do benefício de você estar indo para uma outra universidade de excelência mesmo, que é a UBA, com tantos prêmios que já ganhou, com excelência em ensino, etc. Você também está saindo para conhecer outras culturas, para se redescobrir, como o Ícaro falou. E além de tudo, a gente mencionou no início da live, que o diploma, o certificado da UBA, ele é reconhecido mundialmente, principalmente na Europa. Não é à toa que muita gente depois segue a carreira de medicina na Espanha para fazer a residência médica na Espanha. Exatamente. Você pode convalidar ele lá e assim, eu acho que é mil maravilhas. Eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu de exatamente esse ponto que você falou por último, de que a gente sempre valoriza o que é dos Estados Unidos, o que é da Europa, que não sei o quê, mas a gente não volta os olhos para o que está aqui do ladinho da gente, né? E quando eu descobri a UBA, eu não tinha esse conhecimento, mas quando eu descobri, eu fiquei maravilhada. Tanto que já conversei com diversas pessoas sobre isso e sempre bato nessa mesma tecla, desse horizonte que ela abre pra gente. Exatamente. Algumas pessoas me perguntam se eu trocaria a UBA para ir para o Brasil ou algum outro país. E eu digo que hoje não mais. Porque as experiências que a UBA me proporcionou, continuam me proporcionando, e eu tenho certeza que vão me proporcionar o peso que vai ter meu currículo, o peso que vai ter meu certificado e várias outras coisas eu não trocaria mais hoje. Porque, assim, o amor foi instalado com sucesso. E para retirar agora, tem que ser uma coisa muito mais forte. Quase nada, né, hoje. Então, eu penso muito nisso. E uma coisa, assim, que eu já tinha isso em mente, mas que fortaleceu e cresceu muito mais, foi a questão de como a Argentina leva os profissionais de saúde com igualdade. Como eles olham para o médico, para o enfermeiro, para o técnico, para auxiliar da mesma maneira. O médico aqui não é endeusado, não é aquela figura master dentro de um hospital, dentro da figura profissional, como é no Brasil, por exemplo. E eu acho que isso ajuda muito a formar profissionais mais humanos, profissionais. Não que no Brasil eles não sejam. Eu estou falando no contexto daqui. Na minha percepção, isso ajuda muito. Essa questão deles não supervalorizarem umas e não valorizarem as outras, porque a gente sabe que no hospital, por exemplo, não funciona assim, um profissional não funciona sem o outro, o médico não vai funcionar sem o enfermeiro não vai funcionar sem o técnico, não vai ter o cuidado essencial ao paciente sem esses profissionais trabalhando juntos. Então, assim, você vir para cá estudar, você vai ter que se adaptar a uma nova realidade, a uma nova sociedade, você vai ter que aprender a trabalhar e viver em grupo, seja dividindo apartamento, seja nas aulas, seja no dia a dia, aprender a se adaptar à forma da outra pessoa de levar a vida, de se comunicar com você, das diferenças em classes e estilos de vida. Então, assim, tudo isso cresce e você cresce absorvendo tudo isso de uma maneira que você não diminui mais, de uma maneira que você não regride mais. Exatamente. Ícaro, e um exemplo disso, antes do Guilherme falar, eu juro que eu vou tentar falar menos, porque a gente fala loucamente. Mas um exemplo dessa questão da desigualdade é o próprio salário que um médico recebe na Argentina, né? Ele não tem essa tamanha disparidade que tem aqui no Brasil. Um salário de um enfermeiro, de um técnico aqui no Brasil é vergonhoso em vista do trabalho que esses profissionais têm, e então essa desigualdade na Argentina ela é muito menor, que é um ponto também positivíssimo. Sim. Era só isso. Exato. E na Argentina também não existe essa discrepância que existe no Brasil
de um estudante de medicina por exemplo, na Argentina, não é uma carreira que é tão vista como a medicina no Brasil. Existe um paradigma que é criado em cima da medicina, e na Argentina qualquer um pode cursar medicina aí, nas universidades particulares ou nas públicas, e não existe isso. Eles falam, não, eu posso ir lá e cursar a universidade a hora que eu quiser. Eu vou fazer o CBC, eu vou fazer a prova, e uma vez que eu esteja aprovado na prova, eu posso ingressar na universidade ou em qualquer outro curso. E no Brasil, claro, a dimensão é diferente, então existem outras maneiras de você definir como as pessoas ingressam na universidade, até por conta dessa dimensão. Porém, isso já diferencia muito essa questão também do que você vai receber depois de ser formado. Porque, claro, um médico no Brasil existe realmente um valor muito grande para um enfermeiro no hospital. E isso você não vê essa diferença tão grande na Argentina e também em outros países. Se você for para a Europa também, um médico não recebe um salário tão discrepante, tão diferente de uma outra profissão, não só dentro de um hospital, mas também fora de um hospital. E um ponto que a Gabriela comentou, que eu queria comentar, e eu não sei também, Ícaro, qual que é sua visão de futuro, mas vocês dois, né, e todos os estudantes que vêm com nós e também estudar aí na Argentina, eles têm várias possibilidades. Se é um estudante brasileiro, fazer o Revalida e começar a trabalhar no Brasil como médico, ou então continuar na Argentina, trabalhando na Argentina, ou ir para a Espanha, como você comentou, que existe esse acordo bilateral, onde um estudante formado aí na Argentina consegue fazer, ele consegue ir para a Espanha e consegue validar o diploma dele lá de uma maneira muito simples, assim como é validada no Brasil, com uma prova. Ou também existe uma outra possibilidade, que é ir para os Estados Unidos, para quem tem esse sonho de ir para os Estados Unidos. E, inclusive, a Time vai trazer algumas novidades quanto a isso. Nós estamos formando também conteúdo para isso, para vocês que vão se formar sobre outros países que vocês podem ir, que é uma porta que vocês estão, na verdade, abrindo para vocês. Na verdade, você quando estuda aí na Argentina, você tem essas possibilidades e muita gente nem conhece. Muita gente acredita que, não, eu vou para a Argentina, mas eu tenho que voltar para o Brasil para trabalhar no Brasil. E quando você vai para a Argentina, você vê essas outras possibilidades e fala, não, pera, primeiro eu vou entender e acredito que eu não quero voltar para o Brasil, eu posso querer ir para outro país, viver outra cultura. E eu não sei como vocês pensam hoje, vocês têm essa ideia, não, eu preciso voltar, por exemplo, para o meu estado, ou eu vou voltar e eu já sei o que eu vou fazer, ou não, eu estou aberto a outras experiências. Como vocês veem isso? Então, desde antes de decidir vir para cá, para a Argentina, eu já pensava que quando eu me formasse em medicina, eu ia, no mínimo, fazer uma especialização fora. Ou fosse em Europa ou nos Estados Unidos. E assim, eu sou meio fanboy dos Estados Unidos, tá? Confesso. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi essa facilidade, esse acordo da Argentina com a Espanha, eu pensei logo, já acalmei o coração de minha mãe e disse, quando eu me formar, eu vou atuar na Argentina por um tempo e depois eu vou fazer especialização ou Estados Unidos ou Espanha. Já estou fazendo minha reserva para time fora a Espanha, tá? Para poder fazer meu trâmite quando eu me formar, porque eu pretendo, não é minha vontade, não é minha vontade, não é meu sonho imediato, não é meu plano imediato me formar e fazer uma revalida no Brasil. Eu pretendo me especializar ainda fora. Minha meta é Estados Unidos, porque como eu quero neurocirurgia, neurologia, e lá tem muitos hospitais, tem muitas faculdades de referência nessa área, então minha primeira opção é Estados Unidos. Se não, Espanha sim, sem sombra de dúvidas. Depois disso tudo, depois já estar me sentindo satisfeito com minha formação, com as minhas pós-formações, aí eu volto para o Brasil para atuar. Posteriormente faço a revalida, mas não é meu primeiro plano voltar para o Brasil de imediato, não. Que legal. E Gabi, conta você então quais são os seus planos aí quando você pegar esse diploma na mão, o que você acha que você pode mudar? Isso pode mudar. É só uma ideia. Muita gente, quando sai do Brasil, é o que eu comentei, muitos dos alunos que vão
muitos dos estudantes que vão para a Espanha, eles falam, não, eu vou voltar, me formar e vou voltar para o Brasil e eu quero trabalhar e etc. Mas a realidade é outra, quando você chega lá muda, e eu não sei o que você pensa hoje para o seu futuro. Eu acho que, assim, como o Ícaro, a minha realidade é um pouco parecida com a dele, porque antes de eu pensar na possibilidade de vir fazer a medicina na Argentina, eu pensava em me formar aqui no Brasil e fazer a minha residência fora, e me especializar fora daqui, justamente para me ter contato com essa outra cultura, com lugares que têm especializações mais específicas, igual o caso dos Estados Unidos com a neurocirurgia também. Mas agora, eu estando na UBA, digamos que eu uni o útil ao agradável, que era meu sonho de ir para fora e meu sonho de fazer medicina. E daí, nessa questão do pós, né, no caso da residência, eu atualmente penso em fazer área cirúrgica, cirurgia geral, por influência da minha cunhada que faz. Mas eu acredito que para todos nós que estamos começando agora, a gente pode mudar a qualquer momento, né? Mas daí, quando eu também percebi essa possibilidade de estar indo para a Espanha, me despertou essa vontade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma vontade enorme de atuar aqui no Brasil. Porque minha família está toda aqui e eu falei com eles que, tipo, eu tô indo para a Argentina, eu vou me formar e é por vocês. Então, eu tenho essa vontade de voltar, de estar aqui para cuidar deles, para cuidar dos meus avós, meus pais, do meu irmão. Mas eu não descarto nunca a possibilidade de estar fazendo a residência em outro país, não, principalmente na Espanha. Agora, um ponto negativo, entre aspas, Ícaro, o Ícaro deve, inclusive, saber sobre isso, porque lá na Espanha, o MIR, né, que é o método para você entrar na residência de lá, você não pode escolher o curso que você quer fazer a residência. Você vai fazer uma prova geral e, dependendo da sua colocação, você vai ser encaixado, vai ter as possibilidades do curso. Isso é algo que me deixa com um pouco de receio ainda, porque ainda não é meu lugar de fala, eu ainda não sei falar totalmente sobre. Mas, como eu já tenho uma área específica que eu tenho esse interesse, a área cirúrgica, seja ela qual for, geral, neurocirurgia, etc. Eu fico com medo de... Eu tenho essa questão tipo, de me pôr um pouco para baixo, mas às vezes de fazer o MIR na Espanha e de não conseguir a cirurgia, que é a minha vontade. Então, até que eu tenha mais essa pegada, que eu tenha mais essa certeza, eu ainda penso em revalidar o meu diploma aqui no Brasil, sim. Uhum. Que legal. É legal ver isso, essa diferença, porque muitos estudantes, cada um tem o seu objetivo. E no final, vocês têm várias portas abertas onde vocês conseguem escolher o que vocês querem entrar. E eu acredito que uma coisa que eu comentei, a Time sempre está buscando agregar mais valor para todos os estudantes. Então, em breve, vocês vão ter muitas novidades aí a respeito disso, das portas que se abrem aí para todos os estudantes que estão cursando medicina na Argentina. E muito em breve nós vamos publicar algumas coisas aí, então fiquem ligados, vocês também, e todos que estão acompanhando. Ansiosíssima já. Já tô feliz sem nem saber o que é, porque eu sei que é coisa boa. Que legal. Pessoal, foi muito legal falar com vocês. Nós acabamos até estendendo um pouco aqui do que estava planejado. Desculpa, vocês têm aí também o tempo de vocês e acabamos estendendo um pouco. Teria conversa aqui para horas. Muito obrigado mesmo por estar disponibilizando o tempo de vocês, por estar aqui colaborando, mais que nada com pessoas que também têm o mesmo interesse que vocês. Acredito que eu estava acompanhando aqui no Instagram, tem muita gente aí que vocês conhecem também, falando com vocês aí. Isso é muito legal. E o interessante disso tudo é que nós pedimos mais que nada para compartilhar essas ideias todas com pessoas que possam se interessar pelo assunto, porque muita gente não conhece essa opção. E a ideia aqui é fazer isso, é compartilhar conteúdo, compartilhar experiências, compartilhar a verdade aqui, que vocês estão vivendo isso, vocês já decidiram essa carreira a seguir. O Ícaro já está na Argentina, a Gabi já está quase indo, assim que passar tudo isso, tá indo para lá. Então, muito obrigado de verdade por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, e a gente com certeza vai estar em contato. Obrigado por tudo que vocês comentaram aí, compartilharam de experiências, isso é muito valioso.
Vocês não têm ideia de que isso pode mudar a vida de pessoas que estão, às vezes, na dúvida e vão falar, nossa, eu nunca imaginava isso e aquela menina na live falou aquilo e mudou a minha vida. Sim, pode acontecer. E se nós ajudarmos uma pessoa que, às vezes, está com dúvida, já valeu a pena. Então, muito obrigado. Com certeza. E eu deixo a palavra com vocês, o que vocês quiserem aí falar de considerações finais. Muito obrigado por tudo. Pode começar aí. Eu que agradeço também, como eu falei no início da live, pela oportunidade de poder estar aqui falando sobre minha vida, me abrindo para vocês. Esse bate-papo foi enriquecedor para mim, muito de ver, né, comparar com a Gabi os planos dela, de como são coisas parecidas, como são coisas não tão parecidas, e tá tudo bem para todo mundo, né? Porque não é diferente, que não é o certo, enfim, porque muita gente ainda tem esse pensamento, né, de fulano, eu não acho que é o melhor caminho para ela, mas só a gente que tá passando, quem sabe, quem conhece nosso coração, nossos sonhos, é quem sabe, né, o que é certo pra gente e daí por diante. Então, assim, foi enriquecedor, eu imagino que para o pessoal que tá assistindo também, porque quando eu tava precisando vir, eu não tinha live na época, eu não vi live de ninguém, mas assistia muito vídeo, e teve muita gente que eu assistia que me ajudou muito a tomar decisão, a abrir minha mente, meus olhos para algumas coisas, a não cair em algumas emboscadas. Então, assim, mesmo que tenha, como você falou, Guilherme, mesmo que tenha sido uma pessoa só, com certeza foi válido. Eu tenho certeza disso, porque, né, ajudar e aconselhar nunca é em vão. Então, eu que agradeço pela oportunidade e também digo que estou sempre disponível para um próximo convite, tá? Adoro falar, adoro comentar e bater papo com o pessoal. Foi muito legal para mim e tenho certeza que, assim, minha noite foi incrível por essa live. Ai, muito obrigado, que legal. Eu que também legal. Muito fiquei obrigado. Incrivelmente feliz com o convite. Primeiro porque foi muito surpreendente para mim, porque eu não tenho nenhum contato com... Igual o Ícaro já tá nesse ramo, já tem facilidade para conversar com o pessoal. Quando eu fiz o vídeo da Time falando sobre as aulas de apoio, eu nem esperava que a gente fosse ter essa visibilidade agora, mas que bom que a gente teve, porque eu comentei com o Ícaro ontem que se a gente tivesse tido acesso a uma live como essa, quando a gente começou a amadurecer a ideia de ir para a Argentina, ia ter feito total diferença. E daí uma coisa que eu falei, inclusive, quando eu fui na minha escola com o pessoal, tipo assim, às vezes muita gente tem um sonho muito grande de fazer medicina. Independente da idade, independente do país, independente da condição financeira, sempre vai ter como você ir. E eu acho que a equipe da Time pode ajudar muito nisso, porque, igual vocês falaram, é uma família que a gente tem fora do Brasil. E para a vida toda, porque querendo ou não, você vai abrir mão não, mas você vai ficar mais de 7 anos fora da sua família e você vai precisar desse chamegozinho de uma outra família, de uma outra galera. Mas eu fico imensamente feliz pelo convite. Eu espero do fundo do meu coração que o pessoal tenha conseguido sanar algumas dúvidas, por mais que não dê para sanar todas. Eu tenho certeza que o Ícaro, eu também, o pessoal da Time sempre vai estar disponível para sanar qualquer dúvida, qualquer curiosidade, né? Para a gente trocar esse conhecimento. Eu aprendi demais vendo o Ícaro falando, assim, meus olhos ficam maravilhados, eu fico louca para ir, eu fico louca, eu tô ansiosíssima. Muito obrigada, Guilherme, por intermediar isso e pela Time estar proporcionando isso pra gente. Não, eu que agradeço vocês, eu não tenho nem palavras, a equipe da Time toda agradece, eu aqui, que estou aqui ao vivo com vocês, em nome de todo o time da Time, nós somos vários, de vários países, nós agradecemos o tempo e, claro, as palavras de vocês e o carinho de vocês, e nós trabalhamos para isso, para que vocês estejam focados no objetivo de vocês e que vocês possam conquistar esses objetivos. Então, um abraço para você aí na Argentina, Ícaro, e para você aí, Gabi, no Brasil. Um beijo grande. Eu tenho a agradecer. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Bem, um beijão. Um beijo tchau, tchau. Grande. Foi um prazer. Se cuidem. Tchau. Se cuidem. Você também. Tchau, tchau. Tchau.